Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo de número 10 até o 21. Daniel, capítulo de número 10, do versículo de número 10 até o versículo de número 21. Você encontrou? Amém? Diz o seguinte, a palavra de Deus: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer? Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra um príncipe dos persas. E saindo eu, eis que vira o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja do meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Palavra de Deus. Pai, fala ao nosso coração nessa noite através da tua palavra. Perdoe, ó Deus, os meus pecados, as minhas falhas, que possamos, ó Deus, estar atentos à tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode tomar o seu assento. Bom, irmãos e irmãs, primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o reino espiritual, ele existe. O reino espiritual, ele existe. Muitos, presta atenção aqui, muitos deixam de ser abençoados, não alcançam as promessas de Deus em suas vidas, pelo simples fato de não acreditar no reino espiritual. Eu já ouvi pessoas falando comigo assim: isso é besteira, não existe essas coisas, isso é baboseira. Já ouvi muito isso, e por isso nós tomamos a atitude de ficar nécios. Nós ficamos, não acreditamos, não alcançamos,
porque estamos naquela filosofia, deixa a vida levar, eu vou à igreja, volto, tá bom demais, mas o reino espiritual existe. Eu já ouvi de pessoas, pastor, o diabo não existe, isso é conto da carochinha. Eu já ouvi essas expressões, isso é conto de fada, mas eu quero afirmar mais uma vez que o reino espiritual, ele existe. E se nós ficarmos negando, nós estamos lutando com as armas erradas. Nós estamos lutando com as armas erradas. Como assim? Nós estamos espiritualizando coisas que não deveriam ser espiritualizadas. Primeiro ponto. E às vezes coisas que nós deveríamos espiritualizar, nós não espiritualizamos. Vou dar um exemplo. Eu tenho, vamos dizer assim, muita dificuldade em assistir filme de terror. Pastor, filme de terror é do diabo? Assunto para a escola bíblica. Mas toda vez que eu assisto um filme de terror, não é como se eu abrisse uma brecha, mas eu me sinto muito incomodado. Aí eu estou dando um exemplo de um filme. Esses dias eu escutei um louvor não, perdão, Deus me livre. Escutei uma melodia num Reels, um videozinho, tinha uma melodia de fundo. E a melodia assim, bacana. Mas quando você ouve aquela melodia, traz uma tristeza no coração. E aí eu fiquei atento, falei, vou pesquisar essa música, que esse negócio não é bom não. E quando eu pesquisei a música, realmente, a letra da música dizia assim, ó, você tem que se afundar na depressão, você precisa se matar. Eu estou dizendo a verdade. A letra da música dizia isso. Então, de fato, o sentimento que estava no meu coração, a incomodação era o quê? Por conta desta música. E aí, mas não tem nada a ver, é só uma música. E era uma coisa que nós deveríamos espiritualizar. Nós não poderíamos deixar entrar. Existem coisas que os nossos filhos estão assistindo e por isso nós precisamos estar atentos. Porque tem coisas, irmãos, que nós precisamos espiritualizar. Eu não estou dizendo aqui para você ser um louco, falar assim, repreender. Não estou dizendo isso. É simplesmente falar assim, ó, não assiste, acabou. É isso. Agora existem coisas que nós estamos espiritualizando que nós não deveríamos. Eu vou lá, eu gasto tudo que eu posso no cartão de crédito. O negócio estoura. E aí eu estou falando, Deus, o diabo tomou conta aqui das minhas finanças. Escolhas nossas, não é verdade? E nós estamos espiritualizando coisas que Deus não mandou espiritualizar. Vocês entenderam, amém? Então, eu estou dando exemplos, mas de coisas que nós precisamos estar atentos. Porque isso se torna o que? Uma brecha. E tudo que o diabo quer é o que? Uma brecha. Somente isso. Então, mais uma vez eu vou dizer, o reino espiritual, ele existe. E aqui nós lemos na palavra de Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer, em nome de Jesus. Presta muito atenção no que Deus tem falado ao meu coração, que Ele vai falar no seu coração, que Ele vai falar novamente à minha vida. Mas aqui Daniel, se você ler o capítulo de número 9, Daniel, ao ler as escrituras de Jeremias, ele recebe do Senhor a direção que o povo ficaria cativo durante 70 anos. E aí, quando Daniel descobre isso, ele não vai se lamentar. O texto diz que ele rapidamente vai fazer jejum, que ele vai orar a Deus e que ele vai buscar a direção do Senhor. Então, quando nós nos encontramos com um problema ou com a batalha da vida, nós precisamos orar mais, nós precisamos jejuar mais e nós precisamos buscar ter a visão, buscar a direção do Senhor. E foi isso que Daniel fez. E aí você vai ver no versículo de número 2 que ele vai falar que ele chorou durante 3 semanas. Daniel ficou chorando durante 3 semanas, jejuou durante 3 semanas,
buscando uma direção do Senhor. E Deus foi falando ao coração de Daniel. E aí Deus foi ministrando ao coração dele. E aí ele tem uma visão. Lá no Rio Tigre aparece um anjo. E este anjo diz a ele: Daniel, eu estou aqui porque, primeiro, você é muito amado. Daniel era um cara que ele era amado pelo Senhor. Você tem essa convicção no seu coração? Você é amado do Senhor. Você é amada do Senhor. E o anjo vem e diz a ele: Daniel, cheguei aqui, cara. Você é muito amado pelo Senhor. E aí, quando ele recebe esta palavra, ele já estava fraco. Ele já está de joelho, com as palmas da mão no chão. E aí ele cai, e aí o anjo vem, traz uma palavra a ele. Mas aí o anjo diz a ele: ó, não temas, versículo de número 12. Porque desde o primeiro dia em que aplicastes a compreender, a orar e a humilhar-te, as lágrimas, o arrependimento, e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. O anjo disse a ele: ó, a partir do momento em que você começou a orar, eu vim, e eu cheguei aqui, mas foi difícil. E aí ele vai falar o quê? Que quando ele estava vindo, ele sentiu uma resistência à batalha espiritual. Mas Miguel veio e ele conseguiu obter vitória, e ele traz a palavra a ele. E aí ele diz: não temas, homem muito amado, seja forte, seja forte. Não temas e seja forte. Amém, irmãos? E ao falar estas palavras a Daniel, o texto vai dizer que ele, ao falar comigo, eu fiquei fortalecido. E aí Deus ministrou ao meu coração a palavra dele aqui. E aí ele diz mais: ó, eu vim a ti, mas vou tornar a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Pérsia. Mas eu, Miguel, vamos estar pelejando por ti. Amém. Olha que interessante isso. E se você for observar no capítulo de número 9, presta atenção que isso é coisa séria. Daniel, quando recebe as revelações, ele faz o quê? Ele começa a pedir perdão pelos príncipes, por aqueles que estavam cativos, aqueles que não estavam cativos. Ele começa a derramar as suas lágrimas. Daniel não estava procurando ter razão, mas o que ele estava fazendo era o que? Se quebrantar, chorar, pedir perdão a Deus para que a vontade do Senhor fosse feita. Ele queria ser um canal de bênção, aquilo que a palavra de Deus diz. Ele se colocou na brecha. Eu estou na brecha, meu Senhor. Usa esse povo, transforma eles. E eu estou na brecha. Eu estou na brecha, mais ou menos isso. Entendendo a história, o anjo enviado a Daniel estava em uma batalha espiritual. E os mesmos dias em que Daniel começou a orar, ele diz que já estava em batalha. Existe uma batalha espiritual. E ele disse: se Miguel não estivesse comigo, eu precisei de ajuda. E lembra, aí vamos tentar aqui organizar as ideias, que eu tenho pouco tempo. Mas lembra de uma mensagem de uns tempos atrás, não muito tempo, onde nós conversamos sobre a luta de Jesus no deserto? Jesus foi atacado em 3 áreas da sua vida. A palavra de Deus diz que Jesus foi batizado, o Espírito do Senhor o conduziu aonde? No deserto, para ser tentado pelo diabo. Quando Jesus estava lá no deserto, há 40 dias sem comer, jejuando, o tentador aparece, o diabo, e ele diz o quê? Transforma essas pedras em pães. Jesus estava com fome.
E Jesus diz o quê? Não preciso disso, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois ele conduz ele na parte mais alta do templo e diz: se joga, porque ele vai enviar os teus anjos e vai te socorrer. E Jesus diz: eu não preciso tentar o meu Senhor. Em outras palavras, Jesus é atacado na alma. Se joga, porque você é amado por Deus, Ele vai guardar você. E Jesus, em outras palavras, diz: eu não preciso me jogar daqui. Eu tenho uma consciência de que eu sou amado do Senhor. Você é amado e amada por Deus, amém? Depois ele conduz ele e diz assim: se me adoras, todos estes reinos eu te dou. Se você me adorar, eu te entrego tudo. Presta atenção nisso aqui. E quando ele diz isso, Jesus teve a luta, a Bíblia nos mostra a luta na carne, não é mesmo? Aquilo que Gálatas diz. A Bíblia também nos mostra sobre a questão da nossa alma, aonde nós precisamos ser tratados pelo Senhor. Mas aqui, Jesus teve a luta onde? No seu espírito. E foi nesta área que Daniel teve luta também. Foi no reino espiritual. Não foi na carne, nem foi na alma, mas porém foi no seu espírito. Porque enquanto ele estava ajoelhado, ele recebe a visão do Senhor, e esta visão traz a ele uma direção. Mas quando a luta veio para Daniel, ele estava preparado. Por quê? Porque existiam lágrimas nos seus olhos. Existia um coração arrependido, um coração quebrantado. E ele estava o quê? Ele estava jejuando. Tinha renúncia no seu coração. O choro de Daniel é em favor do seu povo. Nós, como intercessores, estou falando para todo mundo mesmo, estou generalizando, porque a partir do momento em que você aceita Jesus, no mínimo você deve orar, não é mesmo? Você ora pela sua família, amém? Então você é um intercessor e uma intercessora. E quando nós falamos que tem que haver lágrimas, é nesse ponto. Você precisa se arrepender, sempre. O único que teve razão, mas que abriu mão da sua razão, foi Jesus. Ele não tinha pecado. E ele decidiu pagar um alto preço pelas nossas vidas. Jesus é o nosso intercessor. Se não é Ele, nós não estaríamos aqui. E quando me refiro a isso, nós precisamos estar preparados. A batalha espiritual, ela tem que ter o quê? Um coração arrependido, um coração que renuncia. Tem que haver jejum e oração. Essa era a indicação de Jesus aos discípulos. Tem certas castas de demônio que é só com jejum e oração. Então, quando nós olhamos esse texto, nós percebemos que Daniel estava preparado no seu coração. Daniel se preparou para esta batalha espiritual. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos. Jejum é uma obrigação sua e uma obrigação minha. E aí eu quero abrir um parênteses, não precisa alguém pedir para você fazer isso. Nós precisamos estar fazendo isso quando? Sempre. A oração, ela precisa sempre estar em ordem. Nós precisamos estar orando sempre, jejuando sempre, lendo a palavra de Deus sempre. Quando o seu filho sente fome, o que ele faz? Ele abre a geladeira. A Esté já começou. E abre e quer comer alguma coisa. E aí a gente já é esperto e deixa tudo no baixo que elas querem comer. Abriu, comeu, guardou, resolveu a vida. Mas o que? Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos.
nós temos que ter a responsabilidade de estarmos quebrantados diante de Deus sempre, renunciando às nossas vontades sempre, buscando a Deus sempre. E outra coisa, irmãos, que eu quero abrir um parênteses. Nós nos acostumamos com a filosofia de que o diabo ataca os mais fracos. Nós falamos isso. Mas na verdade o diabo não ataca o mais fraco. Ele ataca aquele que tem brechas. Olha para a vida de Saul. Ele era o mais fraco, mas ele era o que tinha brecha. Davi era o que tinha brecha. Uzias era o que tinha brecha. Acã era o que tinha brecha. E quando nós não estamos preparados diante de Deus, Ele ataca. Todos esses homens que eu falei deixou uma brecha, e aí se tornaram fracos. Quando nós não nos submetemos à vontade de Deus, nós ficamos vulneráveis. Quando nós saímos da proteção de Deus, nós ficamos vulneráveis. Quando Deus me fala assim, ó, meu filho, vai por aqui, e eu decido ir pelo outro lado, eu me fico vulnerável, aí eu me torno fraco. Por quê? Porque eu estou desobedecendo a Deus. Porque eu estou abrindo mão da sua direção. E todos esses homens abriram mão da direção do Senhor. Por isso, numa batalha espiritual, nós precisamos estar o quê? Arrependidos sempre, renunciando sempre. E a palavra de consolo para a minha vida e sua vida, numa batalha espiritual, é que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Você não está sozinho. O que nos conforta é saber que Jesus está conosco. É isso que nos conforta. E Jesus, Ele já venceu o diabo na cruz. Jesus já venceu esta batalha. Mas uma coisa que eu quero dizer é que o diabo vai tentar de todas as maneiras nos cansar. Quando nós lemos esse texto, eu tenho a sensação que Daniel estava esgotado. O cara não conseguia ficar em pé mais. Mas ele continuava orando, buscando ao Senhor. Ele continuava jejuando. Ele continuava buscando a Deus. Jesus, quando vai enfrentar o tentador no deserto, ele já estava esgotado, porque ele tinha fome. Quem tem fome anda fraco, não é mesmo? Mas não uma fraqueza espiritual, uma fraqueza da carne, mas você vai estar cansado às vezes. Você vai se sentir esgotado às vezes, é normal, mas nós temos que ter a consciência de que nunca estaremos sozinhos. Nunca Deus vai te deixar sozinho. Existem lutas espirituais, e aqui eu quero abrir um parênteses. Às vezes, talvez você vai se identificar, e já aconteceu com alguns aqui, através dos testemunhos dos irmãos. Quando você está muito esgotado, acontecia isso muito comigo, né, Toma? Me perdoe pelos problemas, né, que a gente trazia. Lembra da minha conversão, tia? Chegava a mensagem assim, ó, o Felipe sumiu. E o povo ia atrás do Felipe. E o Felipe estava nas estradas da vida, né? Perdão, Larissa também corria atrás. Por que eu estou dizendo isso? Eu me esgotava. Eu estava esgotado. E por que eu estou dando esse exemplo? Às vezes, muitas pessoas dizem assim, pastor, a minha vontade que eu tenho é de pegar a estrada, sair andando, sem rumo e sem direção. Por quê? Por causa do cansaço. Não é só um cansaço físico. Porque o cansaço físico, irmãos, dorme, melhora. Agora o cansaço espiritual, você dorme, você ora, você chora, você jejua, mas você não vê passar, não é mesmo? Mas Deus está conosco. Então quando você estiver cansado e cansada, e aí, chegando neste ponto,
Olha o que Deus fala para Daniel: paz seja contigo, fique em paz. Está caindo o mundo, fica em paz. Seja forte, seja forte. E aí eu quero parafrasear aquilo que Deus diz a Josué antes da sua jornada: eu estou contigo, por onde quer que você andar, aonde você pisar, eu estou contigo. A batalha espiritual acontece? Acontece. Nós nos esgotamos às vezes? Sim. Mas enquanto Daniel orava, os anjos lutavam. Enquanto nós oramos, os anjos estão lutando. Amém, irmãos? E para ir concluindo, em Marcos capítulo 3, no verso 27, tem uma pequena parábola que é do homem valente. O texto diz que o homem valente, ele está na sua casa. Se ninguém amarrar ele, pode vir os ladrões e nada vai acontecer. Mas se o homem estiver amarrado, eles vão levar tudo. Preste atenção aqui. Nós precisamos sempre fazer uma escolha. Se você não prestou atenção em momento nenhum, presta agora. Ou você se posiciona ou não. Vou dar o exemplo da água. Se ela tiver um pouquinho de sal, ela é salgada. Se ela tiver um pouquinho de açúcar, ela é doce. E se ela tiver os dois? Pastor, é soro, eu sei. Mas não dá para você definir se ela é doce ou se ela é salgada. E cá para nós, não é tão gostoso de beber. Por que eu estou dizendo isso? O homem valente, ele precisa estar na casa. Se ele não estiver na casa, quando você tem uma casa aí que você não frequenta muito, a casa aí na beira de praia, que alguns têm, e durante muito tempo você não vai lá, a primeira coisa que você chega lá, o que você vai fazer? Tem que caçar a vassoura, não é mesmo? Porque o que tem de besouro, barata, não é mesmo? Poeira. Se a casa estiver vazia, ela vai ser ocupada. E se ela estiver limpa, ela vai ser ocupada por você que está lá limpando ela. Então, quando Jesus traz essa parábola, ele diz assim, você tem que ser valente. Você tem que estar dentro da casa e preparado. Porque se você deixar a casa vazia, vai ocupar ela. E o que ocupa não são coisas boas. O que nós precisamos entender é que Daniel foi valente em sua geração. Você é um valente do Senhor. Você é uma valente do Senhor. E mais uma vez, quando nós olhamos aqui no versículo 16, Deus tocou em Daniel através daquele homem, através daquele anjo, tocou os lábios. E eu passei a falar e disse: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Daniel estava esgotado por causa da visão, por causa da luta, por causa da tempestade. E aí Deus vem e diz a ele: ser valente, mas toca sobre ele. E ele se levanta. Que você se levanta hoje. Aquilo que Paulo diz, a minha carne, ela não aguenta. Mesmo que a minha carne não entenda, mas no meu espírito, eu compreendo que eu sou fortalecido pelo Senhor. Pode haver lágrimas, irmãos. Pode haver lágrimas, minhas irmãs. Mas tenha consciência de que Deus está contigo.
nessa batalha espiritual. E Daniel, ele foi valente em sua geração. Não se pode negar que a guerra espiritual existe, mas as nossas armas são a palavra de Deus, a oração e o jejum. Mas se nós negligenciarmos algumas dessas áreas, dificilmente nós vamos alcançar a vitória. Martin Luther King Jr. dizia uma frase, e essa frase me tocou e eu sempre estou pensando nela. Talvez você até saiba ela de cor. O que me preocupa não é a gritaria ou falácia dos maus, mas é o silêncio dos bons. O que me preocupa, irmãos e irmãs, não são as gritarias dos demônios, mas é porque às vezes nós não estamos nos posicionando como intercessores, intercessoras. Nós estamos evitando luta, estamos evitando dor de cabeça. Às vezes nós falamos, não vou não, porque fulano me dá um trabalho. É para dar trabalho mesmo, irmãos. Mas Deus nos chamou para cuidar de pessoas. E como intercessor, intercessora, nós não podemos negligenciar cuidado. Pessoa que bater na sua porta, ela precisa receber uma palavra de Deus. Ela necessita de uma palavra. Irmãos, quantas vezes eu já ouvi gritarias de Satanás nos meus ouvidos? Isso desde criança. Vou contar uma experiência. Uma vez de madrugada, minha mãe me acordou. Na verdade, eu acordei, minha mãe acordou, desesperada. E eu ouvia que em cima do telhado, eram aquelas telhas mais antigas, não essas aqui talvez, era mais antiga que essas ainda, aquelas quadradas. E eu ouvia que pisava, mas pisava, chutava a porta e gritava assim, um dia eu vou te matar. Eu só ouvia isso. E eu, criança, agarrei minha mãe, falei, mãe, quem tá lá fora? E ela, ninguém tá lá fora. Eu falei, tem. E eu desesperado, e minha irmã dormindo. E aí minha mãe me abraçou, orou comigo e me ensinou acerca do reino espiritual. Existem visitas às vezes que eu faço, não estou aqui trazendo medo, só estou falando da importância de nós termos essas compreensões. Às vezes eu faço visitas e eu vejo, não na casa da pessoa, que se tiver a gente repreende. Mas uma última visita que eu fiz, eu via no muro, vários. Irmãos, nós não podemos nos acovardar diante do reino espiritual. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e orar. Jesus está às portas. Nós precisamos nos posicionar. Eu não estou mandando vocês se posicionar longe demais, não. Eu digo pelos seus filhos e filhas. A última vez que eu escutei isso, a única palavra que eu tinha para dizer é: se Pamela, Liz e Esté fosse minha, eu teria medo. Mas minha família nunca foi minha, sempre foi do Senhor. Nossas famílias são de Deus. A nossa casa é do Senhor. Quem guarda é o Senhor. Eu posso ir para a torre, aquilo que a palavra de Deus diz. Você pode ser o sentinela e ir para a torre, mas se o Senhor não guardar a casa, irmãos, esquece. A única coisa que Deus pede de nós é um coração quebrantado, é um coração arrependido, um coração que renuncia às vontades carnais para cumprir a vontade do Senhor. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos. Nós vamos ter um momento de oração. O que o Senhor tem ministrado no seu coração através desta palavra?
Feche os seus olhos. Mas Deus tem uma palavra para você. Ser forte. Ser forte. Você é amado. Você é amada. Seja forte e corajosa, porque Deus está contigo.